Daniel Cirilo de Souza, nascido na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, em 16 de dezembro de 1981. Filho de Luzia Cirilo e José Gabriel, em memória, é o quinto filho entre 8 irmãos. Nascido em berço evangélico, faz parte da 4ª geração de cristãos na denominação Assembleia de Deus. Daniel, ele sempre foi uma criança diferente dos irmãos dele. Ele sempre tinha umas atitudes assim, sem eu mandar, ele falava que ia orar pelas irmãs da igreja, falava o nome. Essas irmãs até uma já morreram, irmã Ló, a irmã Mara e a irmã Elizabeth. E ele, o Senhor usou também um vaso e falou que dentro da minha casa tinha um ungido dele, só que eu não sabia que era ele. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que ele era diferente mesmo dos seus irmãos, né? E ele também, antes dele nascer assim, ele foi perseguido, né? Foi perseguido já no meu ventre, assim. E o Senhor foi mostrando, né, esse mistério na vida dele. E ele já foi crescendo com as atitudes também diferentes, porque jovem, eles querem saber de outras coisas, ele não. Já foi se dedicando no trabalho do Senhor, muito novo, porque muito jovem ele já dirigia a igreja. Isso aí foi o sinal que Deus deu do chamado, que a Bíblia diz em Jeremias, que é escolhido do ventre da mãe. E assim ele foi crescendo, que nem dizia quando Jesus foi crescendo em sabedoria, foi crescendo e foi se dedicando, muito dedicado mesmo. O casamento dele, ele casou porque ele sabia que ele precisava de uma esposa, mas ele queria dedicar mesmo na obra. E tá aí o resultado. Desde criança, sempre esteve envolvido com as coisas do reino de Deus, acompanhando a sua mãe em círculos de oração, escolas bíblicas, cultos de doutrina, entre outros. O que falar sobre o pastor Daniel Cirilo? Eu me recordo de 2 episódios muito marcantes que nós vivemos juntos, quando ainda jovem, faixa etária de 17, 18 anos. E um momento marcante foi que, quando eu comecei a frequentar a igreja, não conhecia praticamente nada do evangelho. Mas eu me recordo que o pastor Daniel, ainda muito tímido, quase não falava. Porém, ao final de um culto, ele chegou e me entregou uma Bíblia simples. Porém, foi através daquela Bíblia que eu comecei a ler e entender um pouco mais do evangelho. E hoje, mais de 20 anos após, o pastor Daniel continua tendo essa mesma preocupação de semear a palavra e de fazer novos discípulos, né? Pessoas que têm o mesmo desejo de se inteirar, de aprender a palavra de Deus. Outra coisa marcante também foi Natal, eu acredito que de 99 para 2000, esse período festivo, e nós passamos uma madrugada com Deus no monte. Quando todos estavam festejando, nós estávamos buscando a Deus juntos. Então foram episódios marcantes da nossa juventude e que ficou guardado na memória e no coração. Deus abençoe. Foi batizado nas águas em 1999. Neste mesmo ano, recebeu também o batismo com o Espírito Santo. Iniciou seu ministério na época sendo professor de EBD. Também foi líder de jovens, pregador itinerante e evangelista. Aos 21 anos de idade, deu início ao seu ministério pastoral. No ano de 2005, fundou então o ministério ADAM, Assembleia de Deus Avivamento Mundial, e neste mesmo ano se casou com Cíntia Sartori. Em 2008, foi pai de sua única filha, Kathleen Sartori. Eu conheci o Daniel no ano de 2002. Eu estava num culto à tarde, comigo estava uma prima minha e ele que era o preleitor da tarde. E eu me lembro que naquele dia Deus usou a vida dele para falar com a minha prima de uma situação. E ele chamou ela na frente, fez o apelo a ela, ela aceitou Jesus. E ele olhou para mim e falou: moça, você também não quer aceitar Jesus? E eu aceitei Jesus meio que tímida, né? E depois passou-se um tempo, eu comecei a caminhar. E eu me lembro uma certa feita que eu estava no portão da minha casa, estava eu, minha mãe e uma missionária amiga nossa, que conhece a gente desde pequeno, tanto eu quanto ele. E eu me lembro que nesse dia o Daniel passou na nossa rua
E a missionária olhou para mim, olhou para minha mãe e falou assim: o bolo tá preparado e vocês ainda não sabem, né? E passou-se os dias, aí eu me batizei, desci as águas, comecei a ficar firme na igreja. E eu me lembro que no ano de 2003, o Daniel me chamou, a gente conversamos e nós oramos durante um mês e firmamos um relacionamento, né? Em agosto de 2003 nós começamos a namorar. O ano seguinte, 2004, noivamos. Em 2005 casamos, né? E foi tão interessante quando nós casamos que ele me chamou para conversar, para a gente casar no final de agosto e já para casar em dezembro. E foi tão Deus na nossa vida que Deus preparou tudo, né, no nosso casamento. E eu me lembro que quando nós chegamos em casa, depois do casamento, até compra já tinha no nosso armário, né? Isso foi a maior confirmação que Deus estava no nosso relacionamento, né? Deus preparou tudo mesmo que Ele tinha falado. Em 2008 nós decidimos ter a Kathleen, né? Nossa filha única, e Deus só tem nos abençoado. Deus tem sido fiel conosco, né? Tem entregue aí a Dan na nossa mão. Estamos aí nessa batalha, nessa conquista aí. Deus tem colocado, confiado nas nossas mãos e até que o Senhor tem nos sustentado. E eu acredito que muito mais Ele fará nas nossas vidas. Ao longo desses anos, tem plantado igrejas em várias cidades e estados do Brasil. No campo teológico, pastor Daniel Cirilo é doutor em teologia, formado pela Academia Teológica Vespasianos. Atualmente, exerce sua função pastoral na Igreja Mãe da Adã, Assembleia de Deus Avivamento Mundial, com muito entusiasmo, projetos e sonhos futuros. Iniciar qualquer projeto não é tarefa fácil. Mas o que vemos aqui é o improvável, é o impossível acontecendo. Um jovem tímido, de família humilde, com poucos recursos, que nem imaginava o quanto Deus o usaria em sua obra. A seara não se trata de quem pode, e sim de quem está disposto a trabalhar, a estar disponível para o reino. Independente de como vai ser, a visão está no resultado. Resultado esse que não vem da boca de homens, mas sim da boca de Deus, na qual muda, traça, faz planos maiores e melhores do que os nossos, para que o seu nome seja glorificado. E nessa jornada, que Deus confiou um povo a ti, pastor Daniel. Não se trata de um projeto, muito menos de uma proposta. Estamos falando de um propósito para que a palavra se multiplique e transborde por meio de sua vida. Somos gratos a Deus por ti, por ser um canal de bênção, correção, direcionamento, aconselhamento e tantas outras qualidades em nossa vida. Bênçãos profetizamos em sua vida, que continue sendo o interlocutor da mensagem divina. Bênçãos profetizamos sobre a sua família, sobre sua casa e sua vida. Que não te falte o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, a coragem e a graça. A bendita graça, ela nos basta. Esse é um recado de carinho da parte do pastor André e de toda a diretoria e todo o ministério da Adã. Nós te amamos. Que Deus te abençoe.
Pai, posso te contar um segredo? É só o início, tu, porém, vai até o fim.